Olá, amigos. Queria trazer uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse episódio na Bíblia, ele provoca uma pergunta que nós fazemos, principalmente nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, é a pergunta de qual a origem do mal. Quando os discípulos perguntam quem pecou, na realidade eles estão no fundo condicionados por essa cultura de maldição que existia na sua época, que acreditava que todo mal, toda tragédia, toda doença, toda enfermidade, toda calamidade que houvesse, no fundo ela tem como origem o pecado de uma pessoa. E isso é uma resposta simplista à existência e à origem do mal no mundo. Nós temos a existência do mal no mundo, nós não podemos negar isso. Por outro lado, as explicações que têm sido dadas para a origem do mal têm sido simplistas. Até hoje, essa questão que os discípulos colocam, ela ainda se apresenta a nós quando enfrentamos, como agora, uma tragédia, uma calamidade. As respostas muitas vezes são simplistas e não atacam a complexidade do problema. Muitas vezes se atribui ao destino, a essas como causa de tudo isso, se atribui aos astros, como na época de Jesus também se atribuía aos astros. Se atribui, por exemplo, também ao próprio Deus, como castigo de Deus, aos demônios, aos espíritos, a maldição hereditária. Então, nós temos aqui respostas espíritas, temos respostas católicas, temos respostas evangélicas. Só que, na realidade, o mal é muito complexo para a gente dar essas respostas simplistas. O mal, ele tem várias causas. Se nós olharmos no contexto geral da Bíblia, nós podemos ter o mal físico e natural, que são, por exemplo, desastres naturais, enchente, terremotos, tsunamis. A própria doença, a enfermidade é um mal físico e natural. Temos também aquilo que nós podemos dizer que é o mal psicomoral, que é o pecado original. O pecado, de modo geral, é um mal que existe no mundo. E a Bíblia geralmente chama esse mal de a carne, a natureza pecaminosa. Mas além desse mal, nós temos o mal social, que é a desigualdade social, a pobreza. E a Bíblia acrescenta ainda um outro tipo de mal, que é o mal metafísico espiritual, que é o diabo. Muitos não acreditam nisso, mas a Bíblia atribui a esse ser que é o pai da mentira, que é homicida desde o princípio, diz a Bíblia. Ele também é a origem do mal. O problema de tudo isso é quando acontece uma situação difícil, uma dificuldade, adversidade, nós atribuirmos a uma única causa. E isso é muito complicado, uma vez que a Bíblia não diz que sempre é uma única causa. Isso nos remete a como Jesus ele enfrentou o mal no mundo, seja as doenças, as enfermidades, como Jesus encarava isso. A princípio eu posso dizer que Jesus ele não dá nenhuma explicação filosófica ou teológica aqui nesse texto, quando os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou seus pais. Jesus simplesmente ele redireciona o verdadeiro propósito da dor ou também da adversidade. Jesus ele coloca um propósito naquilo. Ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele
a obra de Deus. Ou seja, para Jesus, o mal não está aí para ser entendido, mas para ser combatido. O mal não está aí para ser explicado, mas para ser erradicado. Por isso Jesus não dava explicações, porque ele estava mais preocupado em erradicar o mal do mundo, como a própria Bíblia diz, que ele veio para destruir as obras de Satanás. Ou seja, Jesus tinha como objetivo não ficar fazendo especulações sobre a origem e a existência do mal, mas ele fazia milagres, ele vendo as dificuldades das pessoas, o sofrimento, ele fazia milagres em função disso, pela sua misericórdia e compaixão para com essas pessoas. E a Bíblia mostra isso constantemente. Ele curou paralítico, curou os cegos, curou também pessoas surdas, mudas. Ele curou pessoas que estavam possessas. Ou seja, Jesus estava aí para combater o mal. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Diante do mal que nós sabemos existir, qual é a nossa postura? Diante também das adversidades, diante também da dor, o que nós devemos fazer? Ressignificar a nossa dor. Por que você está sofrendo? Por que você está passando essa dificuldade? Jesus ele não faz essas perguntas, mas ele tenta ressignificar a nossa dor. É isso que eu aprendo com o texto aqui, na Palavra de Deus, onde Jesus ele nos ensina pelo menos 3 maneiras ou 4 maneiras de ressignificarmos a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento. Se porventura você está passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que Jesus nos ensina para ressignificar a nossa dor é através do propósito. É preciso existir propósito na vida. Observe que o cego, ele estava enfrentando essa situação quando os discípulos perguntaram a Jesus por que, quem pecou, ele ou seus pais. A resposta de Jesus é: para que nele se manifeste a obra de Deus. Então a pergunta não é por quê, mas para quê. Isso nos remete ao propósito da sua vida. Muitas situações que você está vivendo, você deve perguntar qual o valor pedagógico daquela dor, daquela doença. O que nós podemos, por exemplo, aprender hoje com o coronavírus? O que ele está nos ensinando? Para que tudo isso? E a gente deve se perguntar se isso não está nos ensinando, por exemplo, a nossa fragilidade humana. E se não seria também um momento de aprendermos a necessidade da nossa fé em Deus, um Deus grande e que pode intervir nessa situação, acalmar a tempestade. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é ressignificar a nossa dor através do propósito. Existe um propósito de Deus em todas as coisas. Obviamente Deus não é a causa do mal. Deus não está castigando as pessoas, pelo contrário, mas a Bíblia diz que Deus é suficientemente poderoso e bom para transformar o mal em bem. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda maneira de enfrentarmos a dor ou o sofrimento e ressignificar a nossa dor é a missão. A missão está intrinsecamente ligada ao tópico anterior que eu falei do propósito. Não basta, é claro, ter propósito, né? É preciso transformar esse propósito em missão. E a missão, ela dá sentido à nossa vida. Por isso, o próprio Jesus, ele, quando enfrentou no seu ministério a oposição dos fariseus, dos escribas e o próprio sofrimento da cruz, o que mantinha ele naquele propósito era a missão que um dia ele abraçou. Ele mesmo disse várias vezes, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio dar a sua própria vida. Ou seja, ele tinha uma missão a ser cumprida. Isso nos ensina, meus irmãos,
que diante do sofrimento, se nós temos consciência da missão que temos, isso é que nos segura. O próprio apóstolo Paulo, despedindo dos presbíteros lá no livro de Atos, ele vai dizer que em nada ele tem a sua vida por preciosa, conquanto que cumpra o ministério que Deus o incumbiu de fazer. E é Paulo que ao final da sua vida, tendo o senso da missão cumprida, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olhando, aplicando isso à nossa realidade, quantas pessoas que sofrem e quando elas passam por um sofrimento, elas são mais capazes de entender o sofrimento do outro. Por exemplo, mães que têm filhos drogados, ela tem mais capacidade de entender, ter empatia pelo sofrimento de outras mães que têm os seus filhos drogados do que uma mãe que nunca passou por isso. É nessa situação que um sofrimento acaba gerando uma missão, como é o caso dos Alcoólicos Anônimos. O fundador dos Alcoólicos Anônimos era uma pessoa que tinha passado por um problema semelhante. Então ele pôde ajudar o seu próximo naquela área que ele passou aquele sofrimento. Não existe pessoa que possa ajudar a outra melhor do que aquela que já enfrentou a mesma situação. A dor pode gerar missão. A dor e o sofrimento pode gerar missão e pode ressignificar a nossa vida. Uma outra maneira que a gente vê que Jesus nos ensina a ressignificar a nossa dor é o amor. O amor dá sentido à vida. O próprio Deus é amor. E nessa situação que nós estamos vivendo, demonstrar amor para com o nosso próximo, isso pode dar significado àquilo que nós estamos vivendo. Existem alguns ícones na história de pessoas que mostraram solidariedade e emprestaram sentido às suas próprias vidas através do amor e da solidariedade, também da fraternidade. Podemos citar como exemplo histórico Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras pessoas que colocaram o seu coração na miséria de outros e demonstraram amor. Muitas pessoas optam pelo ódio e também pela vingança, mas sabemos que aquela pessoa que é vingativa, uma vez ela matando o objeto da sua vingança, ela ainda se encontra insatisfeita, porque a vingança não traz nenhum resultado de sentido para a vida, mas o amor traz. E Jesus demonstrou isso para conosco. Ele, o tempo todo, em João capítulo, nesse mesmo evangelho, João capítulo 13, a Bíblia diz assim: havendo-os amado, amou-os até o fim. Então o amor de Jesus chegou ao ápice do amor humano. Ele, sendo o próprio Deus, ele demonstrou em carne humana esse amor de Deus. E ele nos ensina como exemplo de que nós também devemos fazer o mesmo. Atrelado ao amor está uma quarta coisa que pode ressignificar a nossa vida, que é o serviço. O próprio Jesus também é um exemplo disso que eu estou falando. Quando os discípulos brigavam entre si para ver quem era o maior, Jesus deu essa lição: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser líder, que seja servo de todos. Existe uma frase, que eu não sei aqui de quem é essa frase, mas já li, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, na realidade, qual sentido teria a minha vida diante de todas essas dificuldades, adversidades que nós temos, se nós não ressignificássemos a nossa vida como Jesus nos ensina aqui, fazendo isso que nós deveríamos fazer, que é ressignificar a nossa dor, a nossa adversidade, principalmente agora que nós estamos enfrentando essa pandemia. Podemos ressignificar a nossa vida através do propósito, através da missão, através do amor e através do serviço.
Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém.